Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos por este momento, agradecidos porque o Senhor mesmo está nos conduzindo para o culto ao Teu santo nome. Nós Te agradecemos porque temos Tua palavra aqui nas nossas mãos e podemos meditar, Senhor, naquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos instruir. Que cada irmão aqui, Senhor, seja edificado, confrontado e consolado, e que nós possamos ser melhores crentes, aprendermos aquelas lições que Paulo está tratando aqui à igreja de Roma e praticar essas verdades nas nossas vidas. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nosso foco hoje é tentarmos, se nosso Deus permitir, concluir aqui o capítulo 10. O texto de hoje, ele é um texto muito profundo. É um texto com implicações muito delicadas e severas. Porque o texto de hoje mostra rejeição. Mostra o nosso Deus, chegando a um determinado ponto, ele continua falando com o seu povo, mas o seu povo, simplesmente por desobediência e dureza de coração, não quiseram mais escutar a voz do Senhor. A camada grossa do povo de Israel seguiu um caminho totalmente distante da vontade de Deus. E essa palavra salvífica, que deixou de ser obedecida, guardada e abraçada pelo povo de Deus, ela chegou aos gentios, ela chegou a nós. Graças a Deus porque essa palavra chegou a nós. Mas para que nós possamos seguir aqui o texto com maior compreensão e entendimento, provavelmente terminamos o capítulo 10 hoje. Eu quero fazer um resumo bem rápido do que nós vimos desde o início do capítulo 10 até aqui, porque está tudo dentro de uma conexão. E aqui nós fechamos esses últimos versículos entendendo o que Paulo está tratando. Olha só, meus irmãos, o que nós vimos até agora no capítulo 10? Olha aí na sua Bíblia. Nós vimos que do verso 1 ao verso 4, Paulo deixa claro, ele é categórico, que os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Houve uma rejeição por parte dos judeus pela justiça de Deus. E Paulo categoriza de duas formas específicas. A primeira é que eles rejeitaram a justificação pela fé e rejeitaram a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, como nós vimos, os judeus escutaram a pregação do Evangelho e quando eles escutaram, eles falaram assim: a salvação, o ir ao paraíso, o ir a Deus é pela fé, só pela fé, não precisa de nada do que nós fazíamos. Nós não aceitamos isso. É pela fé nesse camarada aí, nesse filho de José, nesse filho de Maria. Não, isso é bobeira, deixa isso para lá. Fiquemos com as nossas festas, fiquemos com as nossas práticas, fiquemos com os nossos costumes. Ou seja, eles foram claros em rejeitar a justiça de Deus. Do verso 5 ao verso 11, aqui no capítulo 10, meus irmãos, Paulo contradizendo a tradição e o entendimento dos judeus. E aqui agora Paulo levanta a fé como tema a ser visto e observado pelos judeus e contradita toda a tradição dos judeus, dizendo assim: o que vocês estão vivendo, o que vocês estão acreditando não tem nada a ver. A certeza da caminhada salvífica é essa, fé. Porque as tradições, as observâncias da lei, diante de Deus, já não tem sentido nenhum mais. E Paulo expõe isso aqui em 3 ensinos. A supremacia da fé diante da observância da lei, ou seja, a fé ela é muito maior do que a observância da lei. Paulo fala sobre a simplicidade da fé. E por último ele fala o que uma pessoa deveria fazer para ser salvo. O requisito que Paulo estabelece aqui para esses irmãos e o requisito que ele aponta para a comunidade dos judeus é essa: você vai ser salvo? Você é um salvo? Você tem que crer no seu coração e professar com a sua boca. Só isso. Não precisa de circuncisão, não precisa de observância da lei, não é necessário genealogias.
E eu trouxe para os dias de hoje. Não é necessário sacrifícios financeiros, não é necessário flagelação, não é necessário estar inserido numa igreja específica, não é necessário ter um sobrenome ou ter a intercessão de alguém que se diga sacerdote. Não é necessário nada disso, meus irmãos. A fé, a salvação, se dá pelo que se crê e pelo que se professa. É o que Paulo está dizendo. Agora no verso 12 e no verso 13, nós vimos que Paulo está abrindo as portas para entrar no assunto que muito agrada o seu coração: missões. E o que Paulo ensina aqui? Paulo ensina que missões, irmãos, a pregação deve ser para todos. E o todos, como nós temos batido e enfatizado, Paulo deixa claro: judeus e gregos. Por quê? Porque Deus não faz distinção de pessoas. A pregação do Evangelho, ele ensina aqui no verso 12 e no verso 13, ela tem que ser plural, ela tem que ir para todos os lugares. Judeus e gregos. A palavra do Senhor está transbordando no mundo inteiro. E o segundo ensino que ficou muito claro para nós aqui é este: o que irá distinguir judeu ou grego, salvo ou não salvo, é a confissão de fé. O que se distingue um crente no meio do mundo? O que o coração dele creu e o que a boca dele confessou. Quando que nós conhecemos um salvo no meio dos judeus? Quando que nós conhecemos um salvo no meio dos gentios? Pelo que ele crê e pelo que a boca dele confessa. Ou seja, pela sua forma de viver. Mas nada, irmãos. Eu preciso de um crucifixo? Não. Eu preciso andar com a Bíblia debaixo do braço? Não. Eu preciso estar dentro de uma igreja tal? Não. Por quê? Porque isso são apetrechos, não sinônimos de salvação. Salvação é pelo que se crê, é pelo que seu coração está cheio e pelo que sua boca confessa. Não é sem motivos que um local que tem muita gente perdida é dentro da igreja. Estou na igreja, eu estou salvo. Eu faço parte da igreja tal, eu estou salvo. Eu ando no meio do mundo com a Bíblia debaixo do braço, eu sou um salvo. Não é bem, segundo o que diz as Escrituras, não é bem assim não. E por que Paulo fez isso, meus irmãos? Porque no verso 14 e verso 15, foi o que nós fechamos no domingo passado, ele fechou aqui trazendo a parte áurea do capítulo 10, talvez a parte que mais apetecia o coração dele. É o chamamento de Paulo para que a igreja abraçasse missões. Nós vimos no início, na introdução, os primeiros momentos que nós nos dedicamos a meditar aqui em Romanos, que um dos objetivos de Paulo com essa carta era abrir as portas dessa igreja para que ele pudesse um dia chegar ali em Roma e ter essa igreja como suporte para que ele pudesse subir a Europa fora para pregar o Evangelho. E no entendimento que esses irmãos teriam do que é a pregação do Evangelho para judeus e para gentios, eles abraçariam essa missão. Ou seja, tudo isso nós vimos até agora. E o que nós chegamos aqui no verso final, que é o verso 16 ao verso 21, Paulo está dizendo isso aqui, meus irmãos, ó: os judeus são indesculpáveis. Eles não podem alegar falta de oportunidade. Eles não podem dizer assim: puxa vida, eu não ouvi a palavra do Evangelho, eu não ouvi falar de Jesus. Eles não podem falar assim: como é que eu posso ser condenado se eu não tive oportunidade nenhuma? Eles não podem falar isso. E Paulo vai trazer aqui em 5 pontos como é que ele desenvolve essa tese do que ele está ensinando. E ele vai desenvolver da seguinte forma: essa verdade, ela não é de agora. Ou seja, essa verdade que o judeu é indesculpável, ela não é uma verdade só de quando Paulo estava pregando. Ela vem de tempos idos. Se nós olharmos no período de Moisés, os judeus já eram indesculpáveis e de coração duro, povo de dura cerviz. Se nós olharmos os profetas, se nós olharmos o contexto geral do Antigo Testamento, você vai encontrar um povo duro, rebelde, que não quis Deus. E Paulo olha para isso e diz assim: vocês são indesculpáveis ontem, vocês são indesculpáveis hoje. Essa é a realidade que está diante de Paulo. Para Paulo, isso é um problemão. Por que a rejeição e essa demanda que ele vai tratar aqui é um problemão? Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir
e ouvir a pregação de Cristo. O que os judeus rejeitaram? Os judeus rejeitaram a pregação da salvação, a pregação da esperança. Qualquer leitor raso da Bíblia, que leitor simples, vai perceber que o judeu não rejeitou tradição, o judeu não rejeitou genealogia, o judeu não rejeitou genealogia, o judeu não rejeitou nada do que a religião impôs, mas o judeu rejeitou a palavra de vida, ele rejeitou a pregação. E para Paulo isso é um ponto importantíssimo. O que eles não poderiam ter rejeitado, eles rejeitaram. O terceiro ensino aqui que nós vamos ver hoje, os judeus não poderiam alegar que não ouviram, pois essa pregação, no passado e no presente, no tempo de Paulo, estava por todo mundo. Não tem como. Eu não escutei, Senhor, não chegou nos meus ouvidos. Não tem como, vocês sabiam. O tempo inteiro vocês sabiam. O quarto ensino, essa pregação chegou massivamente aos gentios. Deem glória a Deus, chegou a nós. Essa palavra da vida chegou a nós. E Deus usou e usa esse fator para trazer ciúmes nos judeus. Olha aqui, aqueles que vocês odeiam, aqueles que vocês chamam de cães, aqueles que vocês não se relacionam, eles me buscam. Eles hoje são meu povo, vocês não mais. E por último, a pregação do evangelho continuava e os judeus continuam rejeitando a mensagem de Cristo. O presente do judeu naquela época era de perdição. O presente do judeu dos dias de hoje é de perdição. Eles abraçam o mundo inteiro e rejeitam a Cristo. O que a Bíblia fala? Se você rejeita o Filho, você rejeita aquele que o enviou. Essa é a dureza. E Paulo vai tratar isso aqui nesses versos. Então vamos olhar aqui, meus irmãos, nesses versos, como Paulo vai estar tratando essas demandas. Permita-me pedir, Marcão, você lê aí verso 16 e verso 17 do capítulo 10. Verso 16 e verso 17. Tá ficando velho, hein, Marcão? Eu tô sabendo. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Olha aí, meus irmãos, no verso 16 e verso 17, Paulo deixa claro sobre a importância da pregação. E mais ainda, ele deixa muito claro, muito específico, a importância de crer na pregação do Evangelho. Essa é a ênfase do verso 16 e verso 17. Como é que ele ensina isso aqui no verso 16 e verso 17? Ele vai ensinar isso aqui no verso 16 e verso 17, mostrando o erro dos judeus. Ele está escrevendo para a igreja que está em Roma, dizendo da importância da fé na palavra, no que está sendo pregado, mostrando para eles de que forma o povo judeu, o povo que se dizia povo de Deus, rejeitou essa mensagem. E isso chega a nós. Como que chega a nós? Chega a nós para que nós entendamos que Paulo mostrou para uma igreja em Roma o erro dos judeus e mostra para nós para quê? Para que nós possamos aprender a primeira lição desse texto. Nunca deixamos de crer na mensagem do Evangelho. Nunca deixamos de nos apegar na mensagem que produz vida. Nunca deixamos de estar firmes na palavra do Senhor Jesus. Por quê? Porque o povo, que era povo de Deus, está perdido e condenado ao inferno. Por quê? Porque abraçaram tudo e rejeitaram a palavra da salvação. E olha como é que Paulo ensina isso aqui. Paulo ensina mostrando os judeus incrédulos, desobedientes e duros de coração. Como é que você tem que se apegar à palavra de Deus? Primeira coisa, seja diferente do judeu.
Por quê? Porque os judeus são incrédulos, desobedientes e duros de coração. Com um detalhe, essa condição não é somente aos judeus contemporâneos. Ela é também dos judeus de todos os tempos. Os judeus de antigamente, eles eram incrédulos, eles eram homens de coração duros, e eles eram totalmente desassociados à palavra de Deus. O grosso da religião, o grosso do povo de Deus era incrédulo em relação à palavra. Eles se apegaram a tudo e rejeitaram o Senhor, rejeitaram a palavra do Senhor, rejeitaram o Messias do Senhor. E o que Paulo está dizendo para essa igreja que está lá em Roma, meus irmãos, sejam diferentes disso. Creiam na palavra, creiam na pregação, creiam no Jesus, abracem a fé em Jesus Cristo e sigam a vida de vocês. Por quê? O povo judeu, o grosso do povo de Deus, rejeitou essa pregação, está perdido. Aí o que Paulo deixa claro é que não é o povo daquela época dele, é o povo de todos os tempos. E como é que Paulo mostra isso? Isaías 53:1 é um texto que ele evoca aqui. Olha aí na sua Bíblia. Romanos 10, verso 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz... Aí ele traz o texto aqui de Isaías. E ele replica o texto de Isaías ipsiliteri. O que ele diz aí no verso 16? Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isaías está fazendo ali um discurso, e nesse discurso ele está trazendo reclamações a Deus. Senhor, quem é que está acreditando na nossa pregação? Senhor, eu estou pregando, Senhor, eu estou anunciando, Senhor, eu estou profetizando, e o povo não está acreditando. Senhor, o povo está cada vez mais rebelde. Senhor, o povo está cada vez mais surdo. Senhor, não está tendo adesão à palavra do Evangelho. O povo não está acreditando nas boas novas. Isaías, meus irmãos, Isaías, há séculos, anos atrás de Cristo, estava pregando as boas novas e entrava aqui e saía aqui. Ou então nem entrava. Quem é esse velho aí? Isso é um profeta da parte de Deus. Isso é um velho. Deixa isso para lá, isso não tem importância nenhuma. O que ele vai falar? Ele vai falar da palavra de Deus. Palavra de Deus? Nós já temos as tradições. Nós somos povo de Deus. Nós somos da descendência de Abraão. Deixa esse negócio para lá. Isaías está deixando para cá. Senhor, quem que acreditou na nossa pregação? A reclamação está há séculos. Ou seja, há tempos. Paulo está dizendo, esse povo está perdido. Por quê? Porque eles se apegaram a tudo e esqueceram da palavra do Senhor. E através desse ensino, alguns pontos importantes destacam-se aqui para que nós possamos entender como que se interage essa demanda. Olha só, o questionamento do profeta era a mais dura realidade daquela época. E qual era a realidade daquela época? O grosso da religião era incrédula, desobediente e de coração duro. Os profetas estavam batendo, os profetas estavam anunciando, os profetas estavam falando, mas o povo não estava nem aí. O povo estava totalmente disperso e distante. Chega um ponto em que os profetas falam assim: olha, vocês vão ser entregues em cativeiro. Olha, a mão do Senhor vai pesar sobre vocês. Agora não adianta mais o arrependimento, o Senhor castigará vocês. Acabou, não tem mais misericórdia, a mão do Senhor vai descer, porque o povo estava à la vontade. O grosso do povo de Deus, a parte numérica forte, estava totalmente distante. Ou seja, a realidade de incredulidade, coração duro e desobediência não era da época de Paulo. Paulo diz assim, é de muito tempo. Alguns detalhes importantes aqui. O que não estava sendo crido? O que o povo não estava crendo? Olha para o verso 16. Isaías, através de Paulo aqui deixa claro que o povo não estava acreditando em um detalhe, em uma coisa. O que eles não estavam crendo? Na pregação da palavra. Eles estavam rejeitando a palavra de Deus. Olha aí, Isaías, Romanos 10:16. Senhor, quem acreditou na nossa o quê? Pregação. O povo não acreditava na pregação. O povo desacreditou da palavra de Deus. Isaías não estava reclamando sobre a falta de ofertas, ou que o povo não acreditava nas ofertas.
O Isaías não estava reclamando sobre os sacrifícios ou qualquer outro ritual, porque o povo vivia isso daí. Por mais que fizessem errados, mas eles viviam isso aí. Isaías estava reclamando, pois o povo, que era o povo de Deus, estava recusando a boa nova do Evangelho. O resto eles tinham tudo. É assim, Deus? Palavra de Deus? Eu preciso disso? Não preciso disso não. Primeiro, eu sou da linhagem de Abraão. Depois, olha aqui, tanta coisa, nós temos o templo. Olha aqui, ó, nós temos sacerdotes, nós temos profetas. Palavra de Deus, que preciso disso não. Parece com o povo que nós conhecemos hoje? Será que parece? Parece com uma igreja que nós conhecemos hoje? Você chega nas igrejas hoje, estão cheias de imagens. Você chega nas igrejas hoje, estão cheios de benzedeiros e abençoadores que cobram para fazer isso. Fulano, vem benzer meu carro, 1.000 conto. Senhor, ou pastor, vem abençoar minha empresa, vem abençoar avô, qual é a oferta? Pastor, vem batizar meu filho, vô, quanto é que custa? O que eu preciso? Pastor, eu preciso de bênção, padre, ou sei lá quem precisa. Irmãos, que é isso? Esse povo aqui parece com a gente. Qual é o preço? Quanto é que cobra? Eu pago. Mas a palavra de Deus está desassociada de preço, de valores. Mas nós estamos pagando para ter. Ou seja, na verdade nós olhamos para que palavra? Nós temos todo o sistema que envolve religião. Nós não precisamos dessa coisa toda. E as coisas não são assim, meus irmãos. Isaías estava reclamando, pois o povo estava recusando a boa nova do Evangelho. Nós temos mais uma questão importante aqui nesse texto. Por que Paulo aponta para Isaías reclamando com Deus a respeito da incredulidade da palavra? Porque para Paulo e todo escritor do Antigo e do Novo Testamento, a fé vem por causa da pregação do Evangelho. A fé não vem por causa de rituais. A fé não vem porque você conversa com alguém dentro da igreja. A fé não vem pelo que você está vendo ou deixando de ver. A fé vem por causa da pregação do Evangelho. Isaías apontou no Antigo Testamento que o povo estava recluso, longe de Deus, porque não acreditava na pregação do Evangelho. E Paulo está batendo nessa tecla por quê? Porque esse é um dos fatos mais importantes. E a Reforma Protestante enfatizou isso, e isso chega para nós até os dias de hoje. Sola Escritura. Nós cremos que a palavra é a palavra de Deus. Nós cremos que através da pregação da palavra de Deus produz a fé no coração das pessoas, reaviva e fortalece a fé no coração dos crentes e daqueles que não conhecem Jesus. Vem a fé na pessoa de Jesus Cristo. Paulo e qualquer outro autor, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, deixam muito claro isso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Olha só o que Paulo fala. E assim a fé vem pela pregação. A fé não vem por qualquer outra coisa, irmãos. É claro que nós sabemos que Deus usa qualquer artifício, qualquer forma, qualquer meio que Ele quiser utilizar para que Ele possa produzir e chamar um filho. Mas a forma ordinária de Deus trazer cativo o coração de alguém é pela pregação da palavra de Deus. É por isso que o centro do culto é Deus e sua santa palavra. O centro do culto não é Eucaristia, nem Santa Ceia, nem pode ser. Sabe por quê, irmãos? Um dos fatores importantes é que se centro do culto for Eucaristia e Santa Ceia, poucas igrejas estão fazendo e são corretas. Porque boa parte das igrejas hoje não tem Santa Ceia e Eucaristia dominical. A frequência é esparsa. E o centro do culto nunca foi, nunca será. O centro do culto é Deus e a sua palavra. Porque é através da sua santa palavra que entra no coração de incrédulos e converte ao Evangelho de Jesus, e por causa da sua santa palavra ela vai ao coração de crentes e fortalece a sua caminhada para os passos de Jesus. Todos os autores, Antigo e Novo Testamento, batem nessa questão. A fé vem pela pregação. Aí permitam-me perguntar para vocês, como é que vocês estão se relacionando com a pregação?
Como é que vocês estão lidando? Como é que vocês estão se entregando para esse momento? Nós tivemos tempos complicados esses dias atrás, por causa disso, porque existia um debate muito grande em relação a isso. Já que é o centro do culto, é o momento da palavra, então eu fico atento na hora da palavra e no resto eu fico disperso. Não, meus irmãos, o culto é para o Senhor. Tudo aqui é importante. O centro é a palavra. Na hora que eu estou aqui não é tempo de olhar em celular, na hora que eu estou aqui não é tempo de conversar sobre outro assunto, na hora que eu estou aqui não é tempo de eu brincar, não é tempo de fazer nada, é cultuar o meu Deus. E chega em determinado momento do culto que tudo para-se para que a voz de Deus fale-se através de um vaso humano. Isso é o culto ao Senhor. Quem é o centro? Quem é a centralidade de todas as coisas? A quem que nós procuramos? A quem que nós ouvimos? Deus. Quem deve ser destacado e reconhecido? Deus. Quem que deve ser glorificado? Deus. Sobre quem que nós devemos ouvir do início ao fim? Deus. No culto, na pregação, não tem tempo para falar de homens. Não tem tempo para ficar enaltecendo características humanas. Tudo no culto é Deus. Nós somos felizes demais, irmãos, porque o Senhor Deus nos trouxe para cá e nos permite cultuar o seu santo nome. E para que nós possamos compreender o que Paulo está falando, assim a fé vem pela pregação. Eu sempre trato com os irmãos dessa forma. Eu não consigo entender e eu consigo compreender de uma forma não muito clara, mas pelo que eu sempre compartilho com vocês, aquilo que é ensinado na pregação tem um peso diferente daquilo que é ensinado na escola bíblica, daquilo que é ensinado em pequenos grupos. A pregação é a palavra do próprio Deus falando no coração do Filho. E Deus fala no coração do Filho. É por isso que é inaceitável nós irmos para a igreja, no momento da palavra em especial, e olharmos para as pessoas displicentes, descrentes, distraídas, pensando em mundos e fundos. Não sou eu falando, irmãos. Qualquer pregador que vem aqui nesse púlpito pregar não é o homem falando. É Deus falando através da boca de homens. É Deus instruindo através da boca de homens. A palavra santa e pura dele. Por isso que essa palavra tem que estar fiel às escrituras sagradas. É por isso que o culto se dedica e o centro dele vem para cá, para a pregação. E aqui que entra no que Paulo está falando. Qual é o conteúdo da pregação? Já que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, qual é o conteúdo da pregação? Vocês têm ideia? É claro que não poderia ser outro, irmãos. E a pregação pela palavra de Cristo. Olha aí na sua Bíblia. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não é qualquer pregação. É por isso que João Calvino deixou claro, dizendo da seguinte forma: se você vai à igreja e se você recebe a exposição da palavra e nessa exposição o pregador é fiel e você encontra respaldo no que está sendo falado pela palavra, alegre o seu coração, Deus falou com você. Agora, se você vai à igreja e escuta um pregador e aquela palavra não está condizente com a Bíblia, rejeite, porque as palavras que vieram no coração imundo de um ser humano. A palavra que tem que ser pregada, segundo Paulo, a qual ele estava ensinando para a igreja de Roma, são as palavras que apontam para a esperança na pessoa de Cristo. Não é sobre homens, não é sobre a igreja, não é sobre os mártires, não é sobre nenhuma outra pessoa, é sobre Cristo, irmãos. Não existe, nós não podemos perder tempo na pregação do Evangelho enfatizando pecadores, homens perversos, homens caídos. A pregação tem que ser sobre Cristo. E algumas ignorâncias surgem, porque isso é nosso, devia ser problema também naquela época, porque muitos, diante dessa informação, perguntam assim: mas pastor, pregava-se sobre Cristo no Antigo Testamento?
Se a pregação é sobre Cristo, pregava sobre Cristo. O povo pensava em Cristo, o povo tinha Cristo em mente. E uma outra ignorância é que a salvação no Antigo Testamento era por obras, pela observância da lei. Essa é ignorância nossa nos dias de hoje. Mas eu quero responder com vocês. Pregava-se sobre Cristo no Antigo Testamento, sobre o Messias de Deus. E a salvação nunca foi por obras, porque não existe nenhum homem que possa fazer uma obra ou viver de forma tal que possa ser salvo. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 3:23, todos pecaram, estão destituídos, todos, nenhum ser humano, de Adão até o último que vai nascer e morrer, todos são pecadores miseráveis. Não existem homens, não existem práticas de obras de homens que possam fazer com que esses homens sejam salvos. A salvação desde Gênesis com a queda até os dias de hoje, até o último dia da vida do ser humano, vai ser pela fé. Fé em quem? Na pessoa de Jesus. Que Jesus que está sendo pregado pela pregação do Evangelho. Como é que a gente olha isso aqui para que nós possamos harmonizar e ter paz nos nossos corações? Nós temos o primeiro texto. Você vê que remonta de tempos idos, bem idos mesmo. Gênesis 3:15. Olha aí na sua Bíblia. Gênesis 3:15 é aquilo que nós chamamos de proto-evangelho. É o primeiro anúncio sobre a esperança, sobre as boas novas. Olha o que está escrito aí. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Só existia um casal na terra. E o anúncio do Evangelho, das boas novas, da pessoa do Messias, já estava anunciado. A partir desse momento, toda a raça humana nascia, crescia e se desenvolvia, esperando por aquele que era o fruto da mulher, aquele que era o fruto que viria de Israel, que pisaria sobre a cabeça da serpente. A esperança de uma nova situação de vida. Não era fé. Não eram obras, era fé. Olha o segundo texto aí. Deuteronômio 18:18. Deuteronômio 18:18. Deuteronômio 18:18 diz assim: suscitar-lhe-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Moisés está profetizando sobre o Messias, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo texto. Um terceiro texto, Isaías 7, verso 13. Isaías, profeta Isaías, que está sendo mencionado aqui por várias vezes por Paulo, capítulo 7, verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor aí, verso 13 e verso 14. Então disse o profeta: ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado o que, irmãos? Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo 9, verso 6. Olha o que diz a palavra do Senhor aí, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O último texto, Salmo 72:10. Salmos 72:10. Salmo 72:10. Pagam-lhe tributos os reis de Tarsis e de Ilhas, e os reis de Sabá e lhe oferecem presentes. Com certeza eu anotei o texto errado aqui, irmãos.
Quem lembrar da referência que Paulo está falando aí, falam para mim aqui que eu anoto. O Rodrigo, que é um bom presbiteriano, ele vai lembrar aí. Mas entendam, o Antigo Testamento está repleto, de Gênesis até Malaquias, de referências sobre a pessoa de Jesus. E o que isso nos ensina? O Messias foi pregado. E como é que desenvolvia salvação no Antigo Testamento? Por fé. Não por obras, por fé. É por isso que nós temos que nos desapegar disso para que nós possamos viver nos dias de hoje. Hoje tem muito crente, irmãos, acreditando que a salvação hoje se desenvolve por obras. Tem gente que fica preocupadíssimo aqui pensando: pastor, o que eu tenho que fazer? Pastor, como é que eu tenho que viver? Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Pastor, como é que eu tenho que fazer? Ô irmãos, segundo Paulo, é crer no seu coração e confessar com sua boca. As demais coisas são consequências de um salvo. Você não faz para ser salvo, você faz porque você é salvo. Do Antigo Testamento até ali Paulo, e até chegar a nós, é por fé. E Paulo está deixando isso muito claro. Alguns ensinos importantes nos chegam aqui. Algumas verdades que devem ser aprendidas para que nós não pequemos da mesma forma que os judeus pecaram. Devemos ter zelo por toda a igreja, mas nos apegarmos com todas as forças na palavra de Deus. Nós devemos ter zelo por tudo, pelos irmãos, por nossa liturgia, por cada aspecto, por cada evento. Nós devemos ter zelo, devemos nos envolver, claro. Mas nós devemos nos apegar com toda a força à palavra de Deus. Tem muitos irmãos que têm Bíblia em casa, mas não leem. É semelhante a alguns religiosos. Cheguem na casa da pessoa, a Bíblia está aberta lá no Salmo 91. O que é isso? Ao Salmo 91. Você já leu? Não. Sabe o que significa? Não. Para quê? É um amuleto. É igual ter um pé de coelho dentro de casa. Não serve para nada. Um trevo de 4 folhas serve para nada. A minha Bíblia fica aberta no Salmo 23. Você sabe o que significa? Você sabe o que quer dizer? Não está servindo para nada. Mas eu sou crente, eu sou cristão, eu tenho Bíblia. Não serve para nada. Porque você simplesmente é um guru dentro da igreja. Está assim. Está assim. E nós nos associamos e nos parecemos muito com os judeus reprovados. É por isso que vai chegar um dia e vai ser triste. Muitos daqueles que falam: Senhor, Senhor, eu estava no domingo lá, Senhor. Senhor, eu abri mão de tanta coisa para te servir. Senhor, eu orava na igreja, eu chorava. Senhor, na minha casa tinham Bíblias. Senhor, ele vai olhar: nunca te conheci, maldito. Vai para o inferno, um local que está preparado para Satanás e os anjos. Por quê? Porque você rejeitou a palavra de Deus. Deem valor a tudo que está relacionado ao reino. A gente olha para a igreja, a gente está com o maior zelo, com as nossas limitações, com todas as coisas. A gente está aqui com o maior carinho, o maior cuidado, maior responsabilidade fiscal. Bênção, se envolvam. Bom demais. Temos um monte de coisa aqui, temos um monte de coisa para fazer em tudo quanto é local. Se envolva. Bênção demais. Mas acima de tudo, a palavra de Deus é mais importante do que tudo isso. Amem essa palavra. Estudem essa palavra. Vivam essa palavra. Porque não adianta, irmãos. Não adianta. Pastor, de segunda a segunda eu estou na igreja servindo. Pelo amor de Deus, nem venha mais para a igreja. Não, irmão, vai embora. Não perca seu tempo aqui não. Você está jogando o tempo fora. Tem crente, irmãos, pasmem. Tem crentes que só leem a Bíblia no domingo, no momento da pregação. Você acredita nisso? Pasmem. Existem pastores que nunca leram a Bíblia toda, uma única vez. Pasmem. Que pregação é essa? Que palavra é essa? Que zelo é esse?
Nós estamos sendo semelhante ao grosso da religião daqueles que falavam: eu sou povo de Deus, eu sou filho de Abraão. Nós estamos sendo iguaizinhos a eles. Não, meus irmãos. Amem a palavra. A palavra que aponta para Cristo. Essa palavra, ela não fala da nossa igreja. Ela não fala de nenhuma igreja específica. Ela fala da igreja universal. A igreja que não tem nome, a igreja plural. Uma igreja grande. Uma igreja santa. Uma igreja que é invisível em nomenclaturas de placa, mas uma igreja que anda. Uma igreja que professa. Uma igreja que adora. Você faz parte dessa igreja. Você é chamado para essa igreja. Essa palavra, meus irmãos. O segundo ensino, assim como Paulo não apontou para os ritos e tradições, nós devemos fazer o mesmo. Pelo contrário, Paulo, quando aponta para ritos e tradições, ele fala assim: abandone isso, porque em Cristo repousam-se todas as coisas. Em Cristo repousam-se todas as coisas. Abandone os ritos, irmãos. Se apeguem a Cristo. Se apeguem ao Senhor Jesus. Só Cristo. Naquela época, Paulo lutava contra a tradição que ainda predominava no meio da igreja. Os demais apóstolos lutavam porque eles acreditavam em genealogias. E eles olhavam para as pessoas e falavam assim: você é de que família? Seu nome está em que linhagem? E nenhuma, então você não é povo de Deus. Foi circuncidado? Não, então tem que ser circuncidado. Entrou na igreja do primeiro século. Era uma luta. Paulo, Timóteo, os demais, eles lutavam, falavam assim: não precisa de nada disso. Isso são sombras que apontavam para Cristo. Não precisa nada disso, só precisa de fé. Creia no Senhor Jesus Cristo. Isso tem que chegar a nós, irmãos. Nós não precisamos fazer nada para a nossa salvação, nada. Aí eu preciso, pastor, eu preciso ler fulano de tal, eu tenho que ler a devocional de Beltrano, eu preciso ler da oração do fulano, eu preciso disso. Não precisa, irmão, você só precisa ter fé no Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas são consequências imediatas. Todas as coisas são consequências imediatas. Quando você vê uma pessoa coerente, um crente de verdade, ele se apega na palavra e a vida dele é tão leve. Está difícil. Isso para ele não tem problema nenhum. A palavra é sustentação. A palavra nunca é um fardo. A palavra é graça de Deus. Desapeguem-se de ritos e de qualquer outra coisa que está substituindo a palavra de Deus. Por favor, desapeguem-se. Agora vamos olhar do verso 16, do verso 18 ao verso 21, porque aqui nós vamos ver uma mensagem que chegou para eles, a qual Paulo, com alguns questionamentos, vai dizer assim, vai perguntar: será que eles não ouviram? Será que eles não conheceram? E Paulo vai deixar claro que não. Eles ouviram, eles conheceram, mas eles rejeitaram. Vamos lá. Gilvan, leia aí do 18 ao 21, por favor. Capítulo 10, do 18 ao 21.
Olha aí, primeira demanda do verso, bem no verso 18, Paulo questiona, um questionamento retórico. Eles não ouviram? Ou seja, eles não chegou a eles essa palavra? Será que é por causa disso que eles estão tão distantes de Deus, das demandas de Deus? É porque eles não ouviram? E o próprio Paulo vai responder aí no verso 18. Porventura não ouviram? Sim, por certo eles ouviram. E agora Paulo mostra por que eles ouviram. E aí aqui, meus irmãos, no verso 18, ele fala assim: por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui Paulo está trazendo e citando o texto de Salmo 19. Olha aí na sua Bíblia, Salmo 19. Olha por que o judeu não pode dizer que não ouviu a palavra do Senhor e que desconhece da sua vontade. Vamos ver se eu acertei dessa vez, irmãos. Salmo 19, do verso 1 ao verso 4. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus. Olha que maravilha. Não tem um ser humano nessa terra. E Paulo vai falar isso lá no capítulo 2 de Romanos. Não existe um ser humano nessa terra que vai poder chegar diante de Deus: Senhor, eu não ouvi, Senhor, eu não conheci, Senhor, não me veio a palavra do Evangelho. Não. Os céus proclamam a glória de Deus. Mas pastor, e o silvícola? Pastor, e aqueles que estão nos confins da terra? Os céus proclamam a glória de Deus. Pastor, e aqueles que estão não sei aonde? Os céus pregam sobre Deus. Não vai existir um homem nessa terra, em todos os tempos, que vão falar assim: eu não conhecia. Não. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir o que, meus irmãos? A sua voz. A voz de Deus é escutada. Ela é nitidamente ouvida pelo que o céu mostra, pelo que os firmamentos mostram e pelo que a natureza inteira é. A voz de Deus. Isso é voz de salvação, isso é voz de condenação. E aí ele conclui aqui: as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol. Ou seja, os romanos, os judeus, o grosso da camada da religião, de forma alguma pode falar: não, a palavra não chegou a mim. Sabe por quê, irmãos? Paulo aqui está usando o extremo. Qual é o extremo? A proclamação da natureza. E sabe por que eles não podem falar? A legislação veio para os judeus e dos judeus. Quem foi o grande legislador? Moisés. Os profetas nasceram dos judeus. Os profetas falavam da palavra de Deus. E sem contar, tinham sacerdotes, tinham levitas, tinha gente para todo lugar falando da esperança do Evangelho. Não tem como o judeu falar aqui no verso 18: mas nós não ouvimos, não chegou a nós. E Paulo vai ao extremo: até os céus proclamam a glória de Deus. O que Paulo está dizendo para essa igreja? Judeu, você não vai poder chegar para Deus e falar assim: nós não ouvimos. Vocês ouviram. Isso chega para nós e para todas as pessoas. Não vai existir uma pessoa no mundo que vai poder chegar para Deus e falar: Senhor, eu não ouvi. Eu já falei com vocês, eu tive um professor no Adventista que ele falava assim: se vocês não ouvirem do Evangelho e serem chamados para o arrependimento, vocês não têm obrigação, vocês são salvos. Eu lutei a minha vida inteira para nunca ouvir um crente pregando o Evangelho, porque eu queria viver as promiscuidades da minha vida e não ter peso da condenação. Mas quando você olha para a palavra, os céus proclamam a glória de Deus. Paulo, lá no capítulo 2, a partir do capítulo 1, verso 18, ele fala assim: o ímpio mudou a verdade de Deus por suas injustiças. E aí ele segue do verso 19 em diante. E aí ele chega dizendo: os atributos de Deus e a glória de Deus são reveladas pela natureza. Deus se expõe. Estou aqui.
Não tem como você olhar para a grandeza dos céus e dizer, foi fulano, foi Beltrano. Não tem como você chegar diante de um oceano e olhar para aquela imensidão e falar, isso aqui veio do nada, isso aqui veio pela criação de homens. Não tem como. Não tem como você pegar uma folha seca de alguma árvore e perceber que aquilo existe um número de informações da qual não se consegue encontrar e dizer que não veio do poder de Deus. Todas as coisas proclamam Deus como Senhor Criador. Então todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Todos os homens. Verso 19 até o verso 20, aí nós chegamos no momento difícil aqui do texto e nós vamos encerrar aqui. O entendimento ou conhecimento, Paulo vai batalhar nessas duas palavras aqui. Não tivemos entendimento, ou não chegou a nós o conhecimento. Verso 19 ao verso 20. Você lê aí, Caião, por favor. Para chegar nisso, ao conhecimento de Israel, Moisés já disse: eu escolhi um povo de sua nação, com gente insensata, eu os colocarei aí. Isaías, a paz cabelo e disse: puxa a chave pelos que não procuraram, revelei aos que não perguntaram. Duas perguntas surgem aqui nesse bloco de textos. Será que o povo não entendeu? Será? Será que a palavra que Deus estava falando era tão complexa que o povo não conseguiu entender essa palavra? Ou será que Deus foi tão incapaz assim para falar essa palavra para o povo não entender? Será? Será que o povo não foi capaz de compreender? A palavra era tão clara e o povo era tão incapaz e eles não entenderam? Isso surge aqui do verso 19 ao verso 20. Paulo traz 3 argumentações que comprovam que essas perguntas são falaciosas. Por quê? É impossível. É a primeira resposta para as 2 perguntas. É impossível. E Paulo irá mostrar por quê. Primeiro, a palavra chegou. Não tem dúvida nenhuma. A palavra chegou ao povo judeu. De ponta a ponta. Desde o tempo do início até ali aquele momento a palavra foi espalhada para os judeus. E quando não chegou, e o máximo que eles podem falar que não chegou, a manifestação da natureza termina de conclusão da pregação do evangelho. A segunda, a criação testificou. A criação está testificando tudo o que a palavra diz. E a terceira, e essa é a pior de todas, os gentios ouviram a palavra do evangelho. Aqueles que não eram judeus, aqueles que não vieram da tradição da religião, ouviram e entenderam a palavra de Deus. Por que é a pior de todas? Porque o judeu, meus irmãos, desde a sua mais tenra infância, é exposto à palavra e é obrigado a uma determinada idade, parece que são 12 anos, ser sabatinado. Ele tinha que conhecer bastante para que ele pudesse passar pelo crivo da sabatinação. Eles não entenderam? Não tem como falar isso. Eles não ouviram? Não tem como falar isso. Sabe o que é o pior? Gentios, pessoas perversas, que não tinham religião, pessoas que estavam totalmente levadas pela vida, pessoas que estavam entregues às maldades, às promiscuidades, às prostituições, às violências. Elas ouviram a voz do evangelho. E mais, elas abraçaram a fé na esperança de um Messias. E sabe o que aconteceu com isso? Deus escrachou essa verdade para o povo dizendo: tá vendo aqui, judeus? Tá vendo aqui, meu povo? Esses daqui, que não são povo, agora são povo. 2 cenários vêm aqui aos nossos olhos. Primeiro, lembram da mulher samaritana? A Bíblia fala lá no livro de João, capítulo 4, que Jesus tinha que passar por Samaria. Quem era a samaritana? Aos olhos do judeu, um cão. Aos olhos do judeu, um povo perverso que não merecia misericórdia de Deus. Jesus chega a samaritana. O que acontece com a samaritana? Abraça a fé e a salvação da pessoa de Jesus Cristo. Ali também no livro de João, se eu não me engano, no capítulo 5, ele fala assim: os ramos foram cortados
os ramos originais foram cortados. Vocês foram enxertados na videira verdadeira. Sabe o que é isso? É o Senhor mostrando para o judeu. Tá vendo, judeu? Tá vendo, meu povo? Esses aqui, ó, que iam todos para o inferno, abraçaram a palavra. Acreditaram na salvação pelo Messias. Acreditaram na fé. Tiveram fé. E agora estão enxertados aonde vocês foram jogados fora. Olha aí na Bíblia de vocês, irmãos. Deuteronômio 32, 21. Deuteronômio 32, verso 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me procuraram a ira. Porquanto eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, que com louca nação os despertarei a ira. Moisés está mostrando assim: vocês são idólatras, vocês estão adorando a Baal, vocês querem imagem de escultura, vocês querem se prostrar a essas coisas. Aí Deus fala assim: por causa disso eu vou proclamar a minha palavra para aqueles que não são o meu povo, e esses me alcançarão. Será que esse povo aqui é parecido com a gente? Será? O que tem de gente se prostrando em imagem de escultura, o que tem de gente se prostrando a homens, o que tem de gente se entregando a idolatrias, e ainda dizem que são povo de Deus. E a palavra da fé está chegando nos presídios. A palavra da fé está chegando nos prostíbulos. A palavra da fé está chegando nos locais onde nós olhamos de hoje e falamos assim: essas pessoas merecem o inferno. Lá está chegando a salvação. É nítido isso, irmãos. É nítido. E nós estamos apegados às nossas idolatrias e pornografias. Mais um texto, Isaías 65:1. Isaías 65:1. Olha o que diz aí o profeta: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chama do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Olha que coisa linda. Paulo instruiu essa igreja assim: eles não quiseram. Eles se dedicaram às prostituições, à idolatria. E Deus pregou essa mesma palavra para os gentios. Os gentios abraçaram a palavra. E essa palavra começou a ir para fora. E foi e chegou aqui. Hoje, você, eu, somos resultado da negativa de um povo que era povo de Deus, que se dizia: eu sou o povo de Deus. Mas eu prefiro a prostituição, eu prefiro a imagem de escultura do que esse Deus, eu prefiro me prostrar aos Baals do que esse Deus. Resultado dessa rebeldia, a palavra chegou aqui. E por último, o verso 21 é uma das imagens talvez mais duras dessa palavra. A imagem de um Deus, do nosso Deus, com mãos estendidas para um povo rebelde. Olha só. E o povo rebelde indo para longe. Olha o verso 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia. Olha isso, irmãos. Todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Aqui nós temos a imagem de um Deus com mãos cheias de misericórdia, cheias de graça, cheias de perdão, cheias de amor, chamando um povo, e o povo olhando para esse Deus, virando as costas para esse Deus e indo embora por seus caminhos. Essa palavra chega àquela igreja em Roma. Lá estava cheia de judeus e gentios. Essa palavra chega a nós, cheios de crente, uma igreja cheia de crentes em Jesus. Não vire as costas para um Deus que está com as mãos estendidas sobre sua vida, dizendo: eu te perdoo, eu te salvo, eu transformo sua vida.
Isso é besteira. Eu não preciso disso. Faça isso não, meus irmãos. Essa imagem é dura demais. É dura demais. Esse ensino chega a nós, meus irmãos. E eu quero finalizar aqui dizendo isso. Um dos principais erros do judeu é esse: rejeitar a palavra do Senhor. De um Deus que tem mãos estendidas para eles para a salvação. De um Deus que manda profetas e dizendo: você está errado. Estou não. Você está em pecado. Estou não. Você está perdido. Você está longe. Estou não. Sabe, irmãos, quando a palavra do Senhor vier dura à sua casa, vier dura contra a sua vida, por mais que seja dura, irmãos, abaixa, chora, diga assim: Senhor, que dureza de palavra, mas só tu tens palavras de vida eterna. Não rejeite a dureza da palavra do Senhor. Não rejeite os duros tratamentos que o Senhor tem. E também não rejeite as mãos estendidas amorosas do Senhor, porque são vida. E o que nós precisamos é vida. Tudo isso está aqui. Esqueçam as demais coisas. Não coloque nada na frente da palavra de Deus. Lembrem-se disso. Guardem essa palavra no coração de vocês. E tenham certeza, todas as demais coisas serão boas consequências daquele que ama, zela e estuda essa palavra todos os dias. No mais, nós vamos ser simplesmente judeus. Eu sou crente, eu sou evangélico, estou salvo, eu vou para o céu. Você vai para o céu da boca da onça. Você vai encontrar um Deus no último dia que vai dizer para você assim: eu não te conheço, maldito, se afasta de mim. Estive com mãos estendidas para você o tempo inteiro, você rejeitou. Não sejam semelhantes ao grosso da religião daqueles que se diziam povo de Deus. Sejam semelhantes àqueles pequeno grupo que viviam por esperança da salvação que estava no Messias. Sejam semelhantes àquela primeira igreja do primeiro século que abraçaram a fé em Jesus Cristo. E sejamos hoje crentes cheios do Espírito Santo, que amam sua santa palavra e que vivam para a glória de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai. Nós oramos agradecidos por Tua palavra. Rogamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê da Tua graça, Senhor, para que possamos cada dia mais estarmos firmes em Ti, nos livrarmos, Senhor, e ficarmos longe de toda e qualquer prática que traga a nós a exigência de entendermos que somos salvos ou beneficiados por obras. Não, Senhor, tudo por Tua graça. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, nos ensina a vivermos em conformidade à Tua palavra. Mais do que isso, Pai, ajuda a Tua igreja a amar a Tua palavra, a crer na pregação da Tua palavra e a meditarem diariamente na Tua santa palavra, para que tudo, Senhor, nas nossas vidas seja o Senhor em nós. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.